Hola, cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nossa classe de língua espanhola de hoje. Tudo bem, sétimo ano? Vamos lá, abra uma página 107. Nós vamos aprender hoje sobre o meio ambiente. Vamos a conhecer os vocábulos del medio ambiente, né? Que é esse meio físico, biológico, químico, né? Que permite viver diversos seres vivos, né? Diversas formas. Então, vamos lá falar sobre esse assunto. Primeiro, el medio ambiente, temos aqui um diálogo entre el hijo y la madre. Vamos a empezar? Mamá, ¿por qué dicen que la tierra está muriendo? Madre contesta, porque la gente no está cuidando del planeta. ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de vida? Madre contesta, debemos cambiar nuestras actitudes. Anotem aí, por favor, cambiar, mudar. Por ejemplo, consumir menos productos industrializados, usar menos contaminantes, hacer reciclaje de productos, un mundo de más solidaridad, entre otras acciones. Hijo dice, madrecita, ¿puede hacer una donación de algunos juguetes? Juguetes são jogos, tá, gente? A madre contesta, verdad, vámonos a separar y compartir con otros niños. ¡Qué bueno! Así ayudamos y contribuimos con más alegría y justicia en nuestro medio ambiente. Tranquila, chicos, tranquilo. Vamos a conocer agora, vamos ler, né, esse texto, essa historinha aqui, falando sobre o meio ambiente. Muito interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho para facilitar a minha visão. E a de vocês também em casa. Vamos lá. Ao fim, antes de eu começar a ler, eu quero que vocês observem as imagens, tá, gente? Muito importante nós sempre nos atentarmos para a linguagem não verbal, tá bom? Vocês possam observar e compreender todas as imagens, o que ela nos transmite, tá? Qual é a informação que essa linguagem nos transmite? Vamos lá. Primeiro passo, temos aqui alguns animais, né? Temos os sapos, né? Perto de um riacho, se parece com um rio. Aqui a mata, né? E o rio passando. Aqui, novamente, os animais diante do rio. Aqui já temos um mapa avistado por eles. Alguém está orientando sobre esse mapa. Aqui temos também mostrando algumas informações contidas no mapa. E aqui no finalzinho temos novamente o sapo compartilhando algo com os coleguinhas, né, com outros animais. Então agora sim vamos começar nossa leitura. Linguagem verbal agora. Al fim chegamos, o sapo diz. Aqui está o bosque de la humedal. Gente, a palavra humedal se refere a pântano, a algo úmido, se refere também a algum tipo de lugar onde há vasta umidade, tá? Vamos prosseguir. O outro diz, hermoso. Aí o outro, oh! Não sabia que em los humedales podiam crescer bosques. Um deles dizem, né? Aí no terceiro quadrinho. Sacamos uma foto, Tina, que todos vejam lo que é um paraíso vivo. Então o sapo tá descobrindo um lugar novo, pediu para o coleguinha tirar uma foto. Olha aqui, o outro amigo sapo. Eu sou parte dele, jacaré falou, né? Fazia parte desse lugar, desse paraíso maravilhoso. Lembrei da palavra, gente. Humedal tanto pode ser um pântano quanto um manguezal, tá? Depende muito do local. Nesse caso aqui, parecendo um pântano. Hoy veremos como los bosques de los humedales pueden amortiguar las grandes lluvias e inundações. Aí esse sapo começa a mostrar aqui um cenário, né? Um mapa,
mostrando várias informações a respeito da importância desses bosques. E aí, na imagem seguinte, ele apontando, además, purificam el aire, vai começar a mencionar quais são os benefícios. E podem ajudar contra o calentamento global. O aquecimento, calentamento é o aquecimento global. Aportar água dulce, ou seja, também ajuda para que tenhamos água doce para a vida e muito mais. No último quadrinho, alguém tem uma pergunta? E aí, alguém pergunta, yo, eu. Então, podemos declará-los. Então, podemos declarar a vocês a oitava maravilha do mundo? Então, podemos declarar que esse paraíso é a oitava maravilha do mundo? Muito legal, né? De fato, né? O paraíso, algo aqui da criação, da natureza, né? Criação divina, é algo tão lindo, tão maravilhoso, né? Que deve ser tão mantido em equilíbrio para que todas as coisas possam sempre correr bem, né? Infelizmente, não é isso que nós temos presenciado, né? Com desmatamento, tantas agressões à natureza. Então, vamos lá. Aí, a partir de então, temos algumas perguntas. Aqui tem algumas imagens, tá? Para vocês observarem sobre alguns temas voltados para esse mesmo meio ambiente que falamos há pouco. Vocês farão isso com bastante calma. E na sequência, nós temos as conjunções IE, O e U, que nós iremos aprender. Bom, rapidamente, essa é uma orientação muito importante para vocês, porque essas conjunções aqui, elas são empregadas muito comumente nos nossos textos em espanhol. Que conjunção é essa? São conjunções como o nosso E da língua portuguesa e o nosso OU. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu destacar aqui. Peraí, vou assinar aqui, ó. Esse I ou E, ele se refere, deixa eu colocar para cá que fica melhor, a nossa conjunção E. E esse O, ou U, perdão, se refere à tradução em relação à conjunção OU. Sendo que, em espanhol, nós temos duas conjunções diferentes que são aplicadas de acordo com uma determinada regra que eu vou mostrar agora. E em espanhol também acontece com a conjunção OU, que ela tanto é usado o O quanto o U. Depende da oração. E eu vou mostrar para vocês quando usamos uma ou outra forma, tá bom? Primeira conjunção I ou a E. Vamos lá. A mais comum é o uso, a que nós usamos normalmente é o Y, tá? Que se refere ao I, o somzinho do I, que é a nossa conjunção E. A conjunção Y ou I tem um significado de adição. O que é adição? É adição, de soma. Nós usamos essa conjunção com o valor de adição, ou seja, quando eu trago uma ideia de soma entre um termo e outro termo, fazendo uma ligação entre eles. Introduz duas ou mais possibilidades. Por exemplo, a Ana, ela encanta cantar, ela gosta de cantar e também de dançar. Então, eu uso o I com o sentido aqui de ligar duas ações, somar duas ações que a Ana pratica, ok? Então, esse E do português, que seria o I em espanhol, ele é usado igualmente, né, em relação à nossa língua. Ele é usado para unir duas ações, duas palavras, tá? A fim de trazer uma ideia de soma. Vocês já aprenderam isso em português, não é isso? Agora, quando eu tenho que empregar esse E ao invés do Y? Vamos lá. Aqui do lado, ó. Se utiliza E em lugar de I, quando a palavra seguinte empieza por I
ou HI, seguindo de consonante. Calma que eu vou explicar para vocês. Normalmente, eu vou usar o I, ok? Mas, quando a palavra que vier logo depois, a palavra seguinte, ela começar por I ou por HI, cria uma certa repetição do som, que é uma cacofonia, tá? Por exemplo, se eu digo assim, deixa eu só colocar aqui para vocês. Espanhol e inglês. Quando eu uso o I para me referir a essa junção entre espanhol e inglês, a minha pronúncia fica assim, ó. Espanhol e inglês. Espanhol e inglês. Repararam que esse I fica estranho? Ele fica repetitivo, ele confunde. Então, para evitar esse tipo de situação, tá? No caso, no som, é um caso fonético, eu preciso usar o E, porque essa palavra, logo seguinte, ela é iniciada por I. Isso acontece também quando ela é iniciada por HI. Por exemplo, deixa eu pensar numa outra palavra que começa por HI. Refresco. Tá, água aqui. Água. E. Normalmente seria o I, o Y, né? Hielo. Vamos lá. Água e gelo, por exemplo, tá? Seria água e hielo. Água e hielo. Então, ficaria 2 vezes repetida, tá? Esse som iria se repetir. Então, ao invés de fazer isso, eu preciso usar o E. Água e hielo. Tranquilo? Então, essa é a regrinha do uso entre o I e o E. Normalmente, eu uso o I, só vou empregar o E diante de palavras iniciadas por I ou por HI. Tranquilo? Aqui eu tenho exemplos, ó. A palavra história é ótima para exemplificar isso, olha. Essa aqui nem ficou tão repetitiva por ser hielo, né? Embora também comece por I, por HI, isso pode ser empregado, tá? Esse exemplo aqui ficou bem mais fácil. Não há muitas palavras começadas por HI em espanhol. Então, nós temos aqui, ó. Só fechar aqui e destacar. Português e história. Se fosse empregado o Y ficaria e história. Então, por começar por HI, eu empreguei a conjunção E. Então, ficou português e história. Tranquilo? Fácil, fácil, né? Isso acontece também aqui, olha. Com o e com o U. Normalmente, eu vou usar o O, tá? Com o sentido da nossa conjunção alternativa ou. La conjunción o tiene el significado de opción. Se presentan varias posibilidades de las que solo una puede tener lugar. Ejemplo, no sé si voy a tomar café ou té. Eu não sei se vou tomar café ou chá. Então, eu tenho que escolher, eu tenho uma alternativa e tenho que escolher uma delas, tá? Uma opção ou a outra. Nesse caso, é o emprego da conjunção ou, tá? Em casos de alternância. Então, quando eu vou usar o U, gente? Da mesma forma que aconteceu lá em cima com a regrinha do E e do I. Do I e do E. Quando palavras começarem por O ou por HO. Aí eu substituo pela conjunção U. Olha aqui. Setembro, outubro. Diante deles, eu tenho que escolher. Setembro, imagina se fosse o O aqui. Setembro ou outubro. Ficaria ou outubro. Então, para que não haja essa repetição do som, uma questão fonética, como eu já mencionei, eu vou usar o U, tá?
Brasil jogará al final del Mundial com a Argentina. O Holanda. O Holanda porque começou com HO. Se eu escrevesse aqui também, outro exemplo bem bacana. Ó. Plata, o ouro. Tá? Eu tenho prata ou ouro. Comecei por o, eu tenho que transformar, eu tenho que mudar, né? O uso da conjunção o pela conjunção u. Tudo bem? Fácil, né, gente? Então, agora é só praticar, tá? Vou passar as atividades para vocês e vocês vão exercitando, ok? Besos, carinhos, que Deus le bendiga.